Bem, pessoal, a amoxicilina, um dos antibióticos mais utilizados, mais prescritos, né? E eu vou falar os 3 erros mais comuns na utilização dessa medicação. Eu tenho um vídeo longo aqui explicando o uso dela, quando a gente utiliza, como utiliza, né? Mas, por se tratar de um antibiótico, eu percebo que as pessoas cometem erros muito corriqueiros com o uso dessa medicação. E eu vou explicar para vocês os 3 erros mais comuns para você não fazer esses erros, né? Primeiro erro comum é o uso sem prescrição. Vamos lá para você entender. O que acontece? Por ser um remédio muito prescrito, geralmente você conhece alguém que usou ou por um tempo, às vezes a pessoa não usou todo e deixou uma parte em casa da medicação. E às vezes o que acontece? Alguém começa a ter um sintoma infeccioso, que até seria uma opção utilizar a amoxicilina, mas o amigo fala, eu tenho esse antibiótico e tive igual. Eu tive uma sinusite e o médico passou isso, use também. Eu tive esse tipo de infecção, use também. Então, a utilização do antibiótico sem receita é muito preocupante. Não é à toa que a Anvisa, as farmácias, todos exigem a retenção da receita no caso do antibiótico, então você só pode utilizar com prescrição, né? E esse é um erro muito comum, muito corriqueiro de eu ver pessoas utilizarem porque amigos usaram para a mesma doença e acaba, tem ali alguns comprimidos ainda e o colega passa para ele e ele começa a tomar. Segundo erro comum é não usar pelo tempo correto. Só para vocês entenderem o que acontece. Quando o médico passa amoxicilina, passa um antibiótico, ele quer matar aquele agente bacteriano que está causando a doença em você. E normalmente precisa de alguns dias. Então o médico vai passar amoxicilina lá de 8 a 8 horas. Estou dando um exemplo só para vocês entenderem. Por 7 dias. E aí o paciente faz por 4, o sintoma melhora, ele para o uso. É um risco muito grande, porque às vezes não matou todas as bactérias que eram necessárias, ainda ficou. Você para o remédio, tem o risco daquelas bactérias terem resistência, crescer novamente, crescer uma doença mais grave ainda. Então utilize o tempo que o médico passou, independente dos seus sintomas. Então saiba que o tempo que a gente passa não é só para tirar seu sintoma, mas também para matar aquele agente que está causando a infecção. Então utilize o antibiótico no tempo que o médico prescreveu. Terceiro erro mais comum que eu vejo com os pacientes com amoxicilina é não perceber os sintomas relacionados ao efeito colateral. Então o que acontece? Quando a gente passa uma medicação, a gente tem um objetivo que é matar aquele agente bacteriano. Só que muitas vezes o paciente tem reações relacionadas ao remédio. Algumas corriqueiras, por exemplo, você pode matar o agente bacteriano, mas às vezes nisso que você toma tem um desarranjo gastrointestinal. Então, se você identificou isso, converse com o seu médico. A maioria das vezes ele nem vai suspender a medicação, mas ele tem que entender o que está acontecendo com você e orientar quanto tempo você vai utilizar, se vai manter dose, tudo isso, né? Outra coisa, alergia, né? Ainda dos terceiros erros mais comuns que você não identificar essas reações que pode ser com remédio. Se você tem uma coceira, se você tem um prurito, se você ficar vermelho, né? Se você fica inchado, tomando antibiótico, converse logo com o seu médico. A maioria das vezes pode ser uma reação alérgica que ele vai suspender essa medicação. E é muito importante porque às vezes a reação pode ser simples, de pele, coceira, tudo, ou mais graves, que dão inchaço até na glote, edema de glote. Então, se você começa a ter reação alérgica, qualquer uma dessas que ele falou, procura o médico. É um erro comum dos pacientes começar a ter só uma coceirinha, aí toma um remédio para parar a coceira e aí acaba tendo às vezes reações alérgicas mais graves, tá bom? Espero que tenha ajudado. Não cometa esses 3 erros com os amoxicilina. Abraço.